vai deixar os vizinhos com inveja. Minha receita de 40 anos, deliciosa, crocante e em camadas. Para começar, vamos adicionar em um refratário 2 ovos inteiros, 1 colher de sopa de açúcar. Também vamos adicionar 5 colheres de sopa rasas de iogurte natural, desses que você encontra no supermercado. Vamos adicionar 150 ml de leite morno, importante que o leite esteja morno. Em seguida, eu vou adicionar aqui 100 ml de óleo. E um pacotinho desses de fermento biológico. E então, vamos misturar tudo muito bem. Depois que tudo estiver bem misturado, nós vamos adicionar de 600 a 700 gramas de farinha de trigo. A quantidade vai depender de como a sua massa vai ficar. Se você achar necessário, você pode colocar mais farinha de trigo. Eu vou começar mexendo aqui com uma espátula, mas assim que a massa já estiver mais firme, aí vamos ter que colocar as mãos na massa mesmo. Vamos sovar bem e eu vou transferir para uma mesa. Já passei bastante farinha na minha mesa e agora nós vamos sovar bem a nossa massa. Enquanto isso, eu quero aproveitar para te perguntar de qual cidade, estado ou país você está me assistindo. Assim eu vou saber até onde a nossa receitinha deliciosa de hoje tem alcançado. E o beijão especial de hoje vai para Yolanda Morales, lá de Cuba, que sempre nos acompanha e deixa os seus comentários aqui embaixo. E também para Juana Agrega Rodrigues, lá do Peru. Um beijão para vocês, que sempre está nos acompanhando. Se você também quer receber um beijão, é só me dizer de onde você está me assistindo, da cidade, do estado ou até do país. Aqui eu adicionei 100 gramas de manteiga derretida e 100 ml de óleo e também 2 colheres de sopa bem cheia de amido de milho. E aí eu misturei bem, eu já vou deixar reservada essa parte. Agora nós vamos pegar a massa que eu deixei aqui descansando para crescer. Vamos deixar a massa crescer por cerca de 20 a 30 minutinhos. E aí eu já vou transferir novamente aqui para minha mesa e vamos dividir a nossa massa. Feito a divisão da massa, eu vou colocar aqui em cima dessa tampa mesmo, polvilhei um pouquinho de farinha de trigo e eu vou deixar reservado essas outras enquanto eu utilizo uma dessas bolinhas, as outras vai ficar descansando. Eu vou cobrir com um pano e vamos deixar descansando enquanto nós vamos esticar a nossa primeira bolinha. Eu vou colocar bastante farinha aqui na mesa e vamos vir com um rolo e vamos esticar bem essa massa. Que nota você daria para essa receita de hoje? De 0 a 10. A sua opinião é muito importante para a gente. Você pode deixar aqui nos comentários e eu adoro ler os comentários e saber a opinião de cada um de vocês. Vamos esticar bem a massa. Depois que estiver bem esticada, eu vou colocar um pouquinho daquela mistura que a gente fez com a manteiga, o óleo e também o amido de milho. Pincele bem para espalhar bem toda essa misturinha. E agora eu vou dobrar e vou deixar descansando. Enquanto isso eu vou fazer o processo em todo o restante da massa, em todas aquelas bolinhas que a gente deixou reservado ali e coberto com um pano.
Então, nós vamos deixar dobradinho assim, enquanto nós vamos fazendo esse mesmo processo com o restante da massa. E aí, você vai poder deixar aqui por mais ou menos 10 minutinhos descansando novamente. E passando esse tempo, olha só, aqui eu já desdobrei a massa, tirei aquela dobradinha e agora, gente, nós vamos rechear. O recheio fica a critério de cada um de vocês, mas eu preparei a carne moída. Preparei uma carne moída aqui comum com azeite, os condimentos da minha preferência, coloquei cebola e outras coisas mais. Mas se você preferir, pode estar colocando aí o peito de frango, presunto e mussarela, calabresa. Use a sua criatividade, só que desse jeito também fica maravilhoso. E aí nós vamos enrolar bem, vamos formar assim como se fosse palitos. E aí eu venho com um cortador ou uma faca e nós vamos cortar os nossos pãezinhos recheados. É maravilhoso e ele vai ficar com aquele aspecto de camadas, porque a gente passou bastante manteiga. Então vai ficar maravilhoso. Depois que você picar tudo ele, nós vamos passar para uma forma. Eu já passei bastante manteiga na forma e agora nós vamos organizar os pãezinhos dentro dessa forma. Vou passar aqui um pouquinho daquela misturinha aqui por cima antes de levar ao forno. O forno pode estar aquecido, pré-aquecido em 180 graus por cerca de 30 a 35 minutinhos. Mas isso também varia de forno para forno. E olha só como que ficou os meus aqui, super douradinho, com um sabor incrível. Testem essa receita na casa de vocês.